para essa questão da legitimidade, professor Pedro. Esse ponto da legitimidade é um ponto fundamental para toda a discussão já da própria formação do Estado. A legitimidade está muito ligada à obediência, a legitimidade está ligada à obediência em troca de proteção. Na medida em que o Estado falha na proteção de direitos fundamentais, direitos sociais, vai havendo uma erosão dessa legitimidade estatal e ela se transfere, a legitimidade vai se transferir para outros grupos, outras organizações. Muitas vezes numa comunidade, alguém supre certas carências que não são supridas pelo Estado. Então a questão da legitimidade ela é extremamente dinâmica, a legitimidade ela vai variando. O Estado, do ponto de vista histórico, ele surge como uma espécie de organização criminosa. Ninguém assume a função estatal de modo natural. A imposição dos meios de violência, da coerção, ela não se dá num processo de convencimento, de diálogo, ela se dá num processo, ela vai assumindo uma característica, é um poder que vai assumindo uma característica de dominação e de obediência em troca de proteção. Então o Estado, por mais que seja uma instituição histórica que tenha superado os impérios, as cidades-estado, tenha superado várias formas de organização política, ele pode, na medida em que ele perde a sua legitimidade e a capacidade de proteger, ele perde a obediência também. Então a legitimidade é central. Esses grupos muitas vezes se legitimam em certas localidades. Agora eu acho que a insurgência ela tem um caráter, em geral eu penso a insurgência com um caráter político preciso. Eu não vejo queima de ônibus, fechar o comércio, impedir a população de sair de casa, mandar as pessoas fecharem portas. Eu não vejo isso. Isso, em geral, é porque está sendo a força repressiva do Estado está atuando e, de alguma maneira, impedindo a circulação de mercadorias ilícitas. Algum bloqueio está havendo. Mesmo tendo havido aqui uma influência do crime organizado na política, a finalidade precípua, fundamental, era de caráter econômico. Não existe uma política passa pela ideia de uma responsabilidade coletiva, passa pela ideia de responsabilidade em relação ao outro. Esses grupos eles podem até ter algum sentido de honra, identidade com o grupo, mas se o negócio e os lucros não funcionam, eu acho que também esse grupo tende a se dissolver. Claro. Por isso que a logística é tão importante. Não, até descaracterizei a noção, no caso, por exemplo, desses ataques do PCC, desses outros comandos a ônibus em todo o Brasil, inclusive é bem nesse sentido, de que na verdade eram meios de fazer alguma barganha com o poder político, mas não tinha desejos. Sim. O Pedro falou que ele, na verdade, a gente tem até a condição de falar de uma insurgência econômica, uma insurgência que está bloqueando o meu comércio, e eu vou me revoltar contra essa insurgência para que o Estado recue e eu continue a manter a minha estrutura. Mas também é uma demonstração de poder. Quando eu mando fechar todas as comunidades e mando fechar todo o comércio de uma comunidade porque morreu um traficante ou porque foi atacado um ponto de venda, eu estou demonstrando que naquela região, apesar de tudo, eu tenho poder. É uma coisa política também, mas o poder advém de eu conseguir impor a minha vontade sobre meus reféns naquela comunidade. Isso é uma coisa que ele não traz um discurso político, não traz um discurso de mudança do Estado, mas traz um discurso de que essa comunidade me pertence. E isso aí a gente fala em insurgência, e depois nós vamos falar de guerra, inclusive, que é uma coisa palpitante, mas eu também tenho que pensar na política de contra-insurgência quando eu penso em insurgência. Eu tenho que saber que o Estado tem que se valer do fato de que quando eu ocupo uma comunidade, não só levando corações em mente, levando a questão social, aquelas pessoas têm que confiar em mim que o outro lado não vai poder fazer nada contra eles. Porque eu, o Estado, estou garantindo a sua vida. No entanto, as nossas políticas, talvez nos outros países seja a mesma coisa, ocupamos o espaço do crime, tomamos o espaço do crime e abandonamos o espaço do crime. E aí aquela pessoa que poderia me apoiar, poderia me informar, poderia dizer quem é o traficante, porque ele largou o fuzil a uma pessoa normal, não, esse cara esse
esse ponto de informação vai ser negado na outra vez. Claro. Isso aconteceu no Afeganistão com os Estados Unidos. Ocupar e sair, ninguém mais apoiou o exército americano contra o Talibã. E o Talibã volta a crescer porque eu não tenho uma política de presença constante. Essa é a grande questão quando a gente trabalha em insurgência. Não estou vendo a guerra, mas estou vendo que eu ocupo o espaço e eu tenho que ter colaboração e aquelas pessoas têm que ter garantia de que eu vou permanecer. Se eu ocupo e não permaneço, o domínio é cada vez maior. André, concordo nisso. Essa relação então entre insurgência e terrorismo, né? Sobretudo o caso europeu, que também é um caso interessante, você ter situações de insurgência sendo através de populações marginalizadas, mas também do terrorismo, que são... a gente pode também falar de problemas quanto a esse domínio do Estado, né? E até, por exemplo, a relação de como são cooptados certos jovens e formação, né, de grupos alternativos, por exemplo, dentro das prisões, né, quando você tem isso no caso inglês mesmo e de outros países. Então eu queria que você fechasse tratando desse tema. Mas insurgência terrorismo é um problema na Europa, mas na minha opinião não é insurgência. Tem insurgências na Europa, tem algumas tiveram no passado, como por exemplo a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte é insurgência. Está numa situação bastante pacífica nos últimos 10, 15 anos, desde os acordos de 1998, por exemplo, mas pode piorar, esperamos que não, mas pode piorar agora com as negociações do Brexit, dependendo do que vai acontecer com a fronteira entre Grã-Bretanha e Irlanda. Terrorismo na Europa, por agora, é uma coisa bastante... É o individual mesmo, somente individual. Atentados lobos solidários como em Berlim, Nice. Mas tem redes, mas a população não é tão envolvida nesses como nas insurgências no Afeganistão. Eu concordava nisso com Gilberto. Era certo, lembrando do Afeganistão, mesmo do Iraque, com a ocupação americana, depois a Al-Qaeda, depois os americanos, os iraquianos, e depois o Estado Islâmico, por exemplo, no norte. E você tem que cuidar do espaço, tem que ficar no espaço, porque senão a sua legitimidade está em perigo. E achei, como última coisa bem interessante, esta crise de legitimidade que era mencionada por Pedro é o objetivo principal dos terroristas. Provavelmente não na Europa o objetivo dos terroristas islâmicos, por exemplo, é de ficar como fazer sentir o preço de algumas políticas exteriores. Isso é o pensamento daqueles grupos. Mas no Iraque, no Afeganistão, mas também os guerrilheiros urbanos no Brasil tiveram como objetivo de acabar com uma reação do Estado tão grande que seja possível fazer perder a legitimidade do Estado. Parece que com o crime no Brasil, a legitimidade se perdeu de outras razões. Ou mesmo não foi lá em primeiro lugar. E os criminais podiam aproveitar dessa situação sem tão muito esforço. Essa questão do terrorismo e da insurgência, ela é uma fronteira também tênue, porque existem grupos insurgentes que adotam métodos e práticas terroristas. Então, é fundamental estabelecer certas distinções. E eu acho que a distinção política ela é importante, porque ela cria uma coesão maior entre o grupo. Esses casos de terrorismo na Europa, na minha opinião, não são casos de lobos solitários, porque as redes existem e eles estão dentro de... É verdade que são pessoas, eu estava vendo lendo um artigo que diferenciava a estrutura do Estado Islâmico da Al-Qaeda. E a estrutura do Estado... E, curiosamente, a Al-Qaeda, muitas vezes, quando recrutava alguém, ela não recrutava necessariamente alguém que tivesse um passado criminoso. Recrutavam pessoas que tinham, muitas vezes, eram formadas, eram engenheiros. A pesquisa indicava que eles tinham uma formação
era uma certa elite com curso superior, etc. O Estado Islâmico recruta muitos jovens europeus que realmente não têm perspectivas, moram em conjuntos habitacionais, Periferia. mas eles começam... Entra aí também o problema da identidade e da legitimidade. Eles são muito vulneráveis a serem cooptados por esses grupos que sabem usar muito bem também a internet e a propaganda. Claro. Eles despertam... É verdade que tem um aspecto individual, porque eles despertam algo heróico, vou realizar algo novo, não necessariamente entra a dimensão também religiosa e fundamentalista, de resgatar a tradição, a jihad, da luta, né, da ideia de uma purificação dos hábitos, da promiscuidade ocidental. Entram componentes aí que seduzem de uma forma muito impressionante. Mas eu estava me lembrando de algo que eu acho que você apontou em outro momento, em outra ocasião, que alguém comparava o funcionamento dessas redes terroristas como algo semelhante ao franchising. Né? É uma espécie de franquia, mas que opera, é uma permissão em que eu uso a marca, uso uma certa tática, uso uma certa ideia de simultaneidade. E acaba agindo livremente. E isso está associado a uma certa falta de perspectiva. Assim, eu começo a me identificar com um determinado... E assim eu começo a multiplicar a questão do terror, porque se cada um pode usar a minha marca e fazer um atentado dizendo que sou eu assumo aquele atentado como meu e aumento a minha possibilidade de atingir algo. Claro. Você só teve aquele caso de o que pareceu um atentado em Londres. Foi o ano passado, eu acho, de esse cidadão sômalo que começou a esfaquear pessoas na Russell Square. É claro que pessoas ficaram dizendo, bom, é atentado, e provavelmente ficou algum recado do Estado Islâmico dizendo... E depois era uma pessoa com uma doença mental. É verdade. Que é isso. Mas você tem franquias agora, com a Al-Qaeda você tem franquia coletiva, como loja, uma pequena organização no lugar, tudo isso. Agora você pode ter franquia de um homem, one man business, para dizer. One man show. É isso, mas também o cara o homem que comete o atentado pode mesmo não dizer eu estou lutando pelo Estado Islâmico, mas vai ter um recado, uma comunicação do Estado Islâmico dizendo, e ali não tem importância que o atentador teve feito o atentado sobre ordem. Mas aí entra um pouco a questão da metodologia também. É só o feito que aconteceu. Ele precisa usar um pouco o símbolo e o método. É um caso muito interessante que você está apontando, porque é de uma figura que tinha problemas psiquiátricos. Sim, pode ser que ele disse alguma coisa. Se os meios eram semelhantes, eu reivindico para mim. Eu aumento o meu poder de comunicação. O Estado Islâmico faz, a Al-Qaeda em menos grau, o Estado Islâmico faz de uma forma efetiva, aumenta o meu poder de comunicação. Ele funciona por si próprio. É claro que não tem uma agência de imprensa só do Estado Islâmico. Vai ter muitos perfis, mesmo perfis de Twitter. O que provavelmente aconteceu com esse caso desse cidadão sômalo é que perfis de Twitter que são simpatizantes do Estado Islâmico começaram a dizer, bom, e você tem um movimento muito grande nas redes sociais, mesmo que não tenha nada na base, mas isso aconteceu. E já o feito que o evento e o falar disso nas redes sociais acontece, isso é um problema. E uma coisa que ele acaba divulgando novas táticas, novas técnicas de aplicar o terror. E sem um grande aparato de apoio, por exemplo. O terror de eu pegar um caminhão, qualquer um alugar e colocar numa multidão que esteja em atividade, eu pratico um terror tão efetivo quanto um avião acertando um prédio. Assim, é menos efetivo. Mas com o canal de comunicação bem interessante. Assim como o AK-47, o Homem-Bomba tem um efeito mais... Um fuzil disparar numa multidão, o efeito de terror também é muito grande. Isso permite que pessoas, lobos solitários e alguém que queira fazer esse canal de comunicação de franquia do Estado Islâmico acabe assumindo isso. Claro. Bom, isso que a gente comentou, sobretudo no final desse bloco, tem tudo a ver com esse limite entre aquilo que é crime e aquilo que é político.
a dimensão política e não política da violência criminal.